Porra, mas precisa isso. E acabou o caô só começou. Quando chegou, não adianta falar. E acabou o caô só começou. Quando chegou, não adianta falar. E acabou o caô só começou. Quando chegou, não adianta falar. E acabou o caô. Fabiano! Luiz! Fabiano! Valeu, valeu. Vou passar aqui. Passei, mano, pra minha cobertura lá, chegar em Tirei lá. Não vou falar pra ele não, só passar ali. Não vai me casar. Pode entrar, pode entrar. Isso. Vai, vai. Olha o pé aí, olha o pé aí. Vai, vai, vai. Você pode dar uma baixadinha no teu microfone? Aqui. Obrigado. Obrigado.
Cadê a camisa aqui? Bom, meus amigos, vamos aqui fazer essa apresentação formal do Luiz Fabiano. Como eu já tive a oportunidade de dizer a ele, mas vou dizer publicamente que o Luiz Fabiano eu não preciso dizer quem é o Luiz Fabiano, né? Mas o Luiz Fabiano é algo que se tornou uma unanimidade, mas antes de ser unanimidade, ele foi uma escolha muito pessoal. Eu só vou revelar alguma coisa e depois então vocês vão poder perguntar o que quiserem. Em dezembro, eu falei com o Luiz Fabiano e ele disse para mim que ia ser jogador do Vasco. Ficou encerrado. O assunto ficou encerrado para mim. Ali, tanto que eu disse que ele seria jogador do Vasco, mas para mim ficou encerrado porque o que eu vi nesse jogador, eu não conversei com o representante, não conversei com os advogados. Eu fiz questão de falar pessoalmente com ele. E quando ele me disse, e eu senti, que ele seria jogador do Vasco, o assunto para mim ali encerrou. Porque eu continuo com algo que não tem muito mais no futebol, mas eu senti nele que nisso é uma coisa que ele tem, que é a palavra. E eu faço muito questão disso, da palavra. Tiveram que ser resolvidos uma série de assuntos lá. Ele não veio no dia seguinte, porque não podia vir no dia seguinte. Mas veio quando efetivamente ele pôde resolver problemas que tinha que solucionar, problemas de ordem financeira, onde ele estava, na China, mas em nenhum momento ele teve qualquer tipo de vacilo, nem da nossa parte, no sentido de que ele viria para seria jogador do Vasco. Tanto que eu eu disse que se o Fabiano voltasse para jogar no Brasil, ele jogava no Vasco. Porque foram as palavras dele e que eu tomei como algo muito mais importante do que qualquer documento que a gente viesse a assinar, viesse a formalizar. Eu faço questão de dizer isso porque o Luiz Fabiano vem como algo que é uma nova era no time do Vasco. O Luiz Fabiano representa, ele vem com uma responsabilidade muito grande, mas é uma nova era no time do Vasco.
Muita gente não gosta, não gostou. Aliás, eu me importo muito pouco com a opinião das pessoas que falam a respeito de quando eu digo alguma coisa. Eu disse que o Vasco vai para as cabeças, porque eu tinha certeza que o Luiz Fabiano viria. E com o Luiz Fabiano, o Vasco vai para as cabeças. Vai para as cabeças por quê? Eu não tenho que falar nas qualidades do Luiz Fabiano. Ele tem uma que poucos têm. São raros. Contam-se nos dedos aqueles que têm a qualidade que ele tem, que é de botar a bola para dentro, é de fazer gol. Agora, independentemente disso, dessa maior qualidade dele, ele tem uma outra qualidade que eu vejo como fundamental num jogador de futebol. Ele não gosta de perder. Quando muitos falam que ele é quizumbeiro porque não gosta de perder, pô. Tá bom. E eu espero que ele continue assim, bastante quizumbeiro, que não goste de perder e que dê muitas alegrias para a torcida do Vasco. Aliás, eu não espero, eu tenho certeza que ele vai fazer isso. Dito isto, pela primeira vez, eu vou passar formalmente essa camisa gloriosa do Vasco, que eu vou entregar a ele. Deixa eles fotografarem isso bem. O que você quer? O quê? Hein? As cotas são 9. Você esperava o quê? Que fosse o quê? 17? Eles querem. Eles. O que tu quer? Pronto. Como é o Garófalo que bota a ordem aqui nessas coletivas sempre, então, o que tem? O quê? Eu falei Garófalo, não falei você. O que é? Ele determina, para vocês, ele determina essas coisas todas. Agora diz que o Luiz Fabiano, o Luiz Fabiano vai falar para vocês. Boa tarde a todos presentes. Uma felicidade muito grande, uma emoção muito grande, uma recepção maravilhosa, algo inesperado. Existia uma expectativa muito grande durante esse mês que eu passei na China. Estou muito feliz, de verdade, de poder estar vestindo essa camisa desse grande clube. Espero corresponder a toda a expectativa e que esse ano a gente possa ser muito feliz juntos, né? A torcida tem um peso muito grande, a torcida é o que incentiva, é o que carrega o time. Espero que esse ano a torcida possa abraçar esse time em formação
posso ter um pouquinho de paciência, mas sabendo que a gente vai correr por vocês lá dentro do campo e que esse ano, se Deus quiser, vai ser um grande ano. Bom, agora então tá aberto as perguntas. Não é isso, seu Garófalo? É. Tá ligado? Boa tarde, Luiz. Boa tarde. Queria saber como é que você chega ao Vasco fisicamente, mentalmente também. Você é um jogador experiente. Você estava 3 meses quase sem jogar, né, uma partida oficial. Como é que você está hoje? E o Eurico disse que você jogaria contra o Flamengo, se você vai jogar mesmo. Boa tarde. Bom, todo mundo sabe que meu último jogo foi final de outubro, né? Eu fiquei 2 meses de férias. O último mês tentei treinar com um preparador físico em condições muito precárias na China, porque a gente tinha praticamente uma academia gelada, por sinal, que fazia muito frio. Ainda estou sem tocar na bola, pretendo começar o mais rápido possível, adquirir a forma ideal, mas hoje ainda, para jogar, ainda falta alguma coisa. Ainda não estou 100% para entrar em campo. Não estou 100%. Boa tarde. Bota o som, bota o som. Bom, esse período foi um período atípico na minha carreira, nunca tinha passado por isso, ter que ficar esperando por negociação, não foi uma coisa feita por mim, né? Foi feita pelo clube. O clube, o ano passado, tinha me comunicado que provavelmente não iria contar comigo, porque buscaria novos jogadores estrangeiros na Europa. Então eu vim com a certeza de que, chegando na China, eu iria rescindir e voltar para o Brasil, que não foi o que aconteceu. Ficou se arrastando. Em um determinado momento, achei que teria que ficar, porque falaram que eu iria se reintegrar ao time, que também não aconteceu. Existiu uma pessoa que não queria que eu permanecesse no clube, mas, por outro lado, existiam outras que gostariam que eu ficasse. Então ficou nesse impasse. Eu não sei se foi para ganhar tempo, mas realmente foi um período muito complicado, porque a bola não estava comigo, estava com eles. Era só chegar e propor qualquer tipo de proposta, porque eu gostaria de voltar para o Brasil. E eles ficaram enrolando. Foi difícil, mas graças a Deus deu certo. Saí da melhor maneira possível. Saí com a cabeça erguida, com o dever cumprido. Fui artilheiro, subi o time, fomos campeões. E para mim isso que importa, né? Mas que foi duro, a negociação foi complicada, foi muito complicado. Luiz, aqui, tudo bem? Seja bem-vindo. O presidente vai falar. Desculpe eu interromper, eu na apresentação do Luiz Fabiano, eu esqueci de ressaltar uma coisa que para nós é muito importante. Para mim, eu falo para nós, o clube como um todo. Eu tive a oportunidade de dizer para ele que o Vasco aqui é uma família. E que ele vai se integrar nessa família, mas ele tem uma coisa também muito importante para ele. Ele tem uma família muito bonita, tem uma família linda, e que eu acho que isso vai pesar muito para ele ter toda
toda a tranquilidade aqui para ele poder fazer o que ele gosta de fazer, gol. Agora sim, Luiz. O Wagner, que vai ser seu companheiro agora no Vasco, foi um outro jogador que veio lá do futebol asiático e falou sobre essa questão do futebol chinês hoje não ser essas mil maravilhas que muito jogador que está indo para lá acha que é, né? Tanto que tem gente que vai e volta, é o seu caso, foi o caso dele. Queria que você comentasse isso. Ele falou até uma frase que eles montam o time lá para poder fazer dinheiro, né, para ser campeão, algo desse tipo. Queria que você comentasse essa experiência no futebol chinês, se foi ou não foi tudo aquilo que você esperava, e, é claro, falasse isso tudo que aconteceu hoje aqui, você chegando no Rio de Janeiro, sendo ovacionado desse jeito. Bom, o futebol chinês hoje, ele está numa fase de gastar dinheiro. Ele não está pensando em se reestruturar, em fazer coisas a longo prazo. O que eu vi lá é clubes sem estrutura para formar times competitivos. Eles querem comprar o estrangeiro da moda, o jogador que está em evidência. Porque dinheiro tem muito. Dinheiro tem muito. Mas eles não vai faltar muito ainda para eles crescer em termos de campeonato, de estrutura, porque eles só estão dispostos a gastar, não estão dispostos a aprender, a se reestruturar. O meu time ainda tinha uma estrutura legal em termos de CT, de coisas, mas em termos de diretor, esse tipo de coisa que é importante ter por trás, ainda falta muito. Falta muito. Eu acho que nem a longo prazo, se eles não mudar a cabeça, eles vão conseguir mudar esse conceito de tentar criar um grande campeonato. Lógico que não vai conseguir chegar na qualidade de um brasileiro, de um europeu. Mas eles teriam condições, se estivessem dispostos a aprender, de fazer um campeonato muito melhor do que já tem, que já é bom. Mas ainda falta muito para atingir um nível legal. Porque eu vi coisas que eu não estou acostumado a ver. O roupeiro jogar, por exemplo, no time B. Então são coisas que me pegaram de surpresa, mas que ao longo do tempo eu tive que aprender a lidar, né? Não foi fácil, mas em modos gerais eu recomendaria o jogador a passar essa experiência na China, na primeira divisão, que na segunda é complicado. Tudo bom? Oi, tudo bem? Bom. Muito sucesso aí para você. Obrigado. No futebol carioca, agora no Vasco. Obrigado. São duas questões com você. A primeira delas é o seguinte: para quem acostumou a ver o Luiz Fabiano, pelos clubes que passou, sempre fazendo muitos gols, artilheiro, principalmente no São Paulo, hoje, aos 36 anos de idade, tendo passado pelo futebol chinês, qual é o posicionamento em que você se sente melhor pela forma física, idade, experiência? É jogando mais fixo na área? O que o torcedor vascaíno vai ver? Ou um jogador se mexendo mais, vindo buscar a bola? E a outra questão, o Eurico, como sempre, querendo promover, principalmente Flamengo e Vasco, que é o próximo jogo, tinha dito ontem que você já estrearia. Você já disse que não tem condições, não está 100%. Mas você faria um esforço de, pelo menos, concentrar, jogar, se fosse possível, meio tempo, para jogar um jogo de tamanha rivalidade que você deve conhecer, não pessoalmente, mas de ver, de ouvir falar? Tá bom, mas aí, se eu escalar, ele vai jogar. Não, realmente 100% eu não estou, está claro. Mas eu estou aqui para fazer esforço. E eu acho que ainda é cedo para falar em estreia, né? Mas não custa nada concentrar com o time e para se entrosar. Isso, com certeza, se o treinador conversasse comigo e se ele achar que é bom para o grupo, por que não? Já para começar a sentir o clima, o ambiente, conhecer os jogadores,
concentrar pode até ser que eu vá. Agora, jogar já é uma outra questão, né? Que não depende só do jogador, depende da comissão técnica, do treinador, para ver o que seria melhor para o time, né? A gente tem que ver também o que seria melhor para o time. Não adianta eu entrar em campo por entrar, né? Eu gostaria de entrar e ajudar. E o posicionamento é o de sempre. Sempre gostei de jogar mais próximo à área. Mas eu pretendo entrar em forma para buscar o jogo também, né? Não adianta eu ficar fixo, parado, porque eu vou ficar preso à marcação. E o futebol brasileiro é um futebol duro. Se você não procurar alternativas, você não vai criar nada. Então eu pretendo entrar em forma o mais rápido possível para ter condições de dar essa opção para os companheiros também. Não é só ficar fixo, paradão, que aí eu não vou me criar ali parado, eu não vou criar nada, né? Tem que buscar alternativas. E agora, Tino, a gente também vai fazer uma pergunta. A gente está ao vivo aqui no Balanço Geral. Seja bem-vindo, Luiz Obrigado. Fabiano. Torcida nessa expectativa. Eu queria perguntar um pouquinho como é que foi essa recepção, né? Da China para o calor do Rio de Janeiro e o calor dessa torcida, né? É verdade. Foi uma mudança brusca, né? -5 para 40 graus. E ainda mais com o calor da torcida, a recepção. Tudo que vem acontecendo para mim é muito especial, né? Nessa fase da carreira, né? A gente realmente não esperava que seria do jeito que está sendo, né? A aceitação que eu venho tendo por parte do torcedor vascaíno está sendo muito legal. De verdade, é uma coisa que vai marcar a minha carreira. Eu já fui feliz na Ponte Preta, no São Paulo, e agora, com certeza, eu vou ser feliz no Vasco. E vou tentar, nesses 2 anos, deixar meu nome gravado nesse grande clube. Clube do meu ídolo Romário, por sinal, né? Que o Romário sempre foi meu ídolo e é uma honra jogar no time que o Romário jogou. Eu tinha me esquecido. Eu não vou perder a oportunidade. Aqui tem uma série, foram sorteados, resgataram no programa de sócio-torcedor e tal, mas tem aqui uma série de torcedores que são sócios-torcedores. Em função, aqui que é em função disso, o torcedor do Vasco, tem que se tornar sócio-torcedor, porque é em função dele ser sócio-torcedor que vai ajudar a gente poder vir pagar as contas. As contas são pagas com a contribuição desse sócio-torcedor. Eu queria só deixar registrado isso, da importância do torcedor do Vasco se associar e ser sócio-torcedor. Isso já permite que tenha o Luiz Fabiano, que tenha os outros que já vieram, mas basicamente eu acho que é um marco com essa vinda do Luiz Fabiano. Sigam, por favor. Luiz, aqui à sua direita. Quando você deixou o Brasil ainda no São Paulo, você era muito jovem, né? Hoje você já é um jogador experiente. Na tua avaliação, assim, pensando nesses anos todos de carreira, o que você acha que o Luiz Fabiano do São Paulo, agora que chega no Vasco, mudou? Alguma coisa negativa, mas positivamente, principalmente? Eu acho que o temperamento mudou bastante. Do jogador que eu saí do São Paulo para cá, eu estou muito mais calmo. Mas é lógico que a gente vai adquirindo experiência, né? Vai aprendendo com os erros. Passei por muitas coisas ruins, mas graças a Deus, muito mais coisas boas, muito mais alegria. Por onde passei, fui muito feliz, com exceção ao Rennes, que eu era muito jovem e tive muita dificuldade. Mas no geral, assim, todo lugar que eu passei, eu fui feliz. Espero que aqui não seja diferente. Mais experiente, um pouquinho mais de idade, mas eu acho que eu ainda tenho alguns gols para fazer. E eu acho que vai ser aqui. Luiz.
Sucesso, boa sorte para você. Obrigado. Até sobre esse assunto que você está falando, eu dei uma olhada nas redes sociais para ver um pouco o que os torcedores estavam falando. Obviamente que os torcedores do Vasco super empolgados e os rivais utilizando da sua idade para poder provocar. A gente sabe que a média de idade do Vasco esse ano diminuiu bastante com as novas contratações, enfim. Mas eu queria que você desse um recado para esse torcedor, o que o Luiz Fabiano ainda pode fazer com 36 anos, dessa vez vestindo a camisa do Vasco. Bom, primeiro agradecer, né, o torcedor vascaíno, porque desde o momento que houve uma sondagem já começaram a me mandar mensagem de apoio, várias mensagens dizendo o quanto eu seria importante. Isso para mim foi muito legal, muito importante. E eu estou vendo aí vários jogadores com mais de 35, com até 40, né? O caso do Zé Roberto, que esse é um caso para estudar, mas o jogador, quando ele sabe com 30, com 28, com 40. O Romário foi artilheiro com 40 do brasileiro. Eu acho que eu posso acrescentar alguma coisa ainda para o time do Vasco. O gol eu não desaprendi a fazer. Agora, tá certo que já passei dos 30, mas entrando em forma, eu acho que eu ainda tenho muito a acrescentar para o time do Vasco. Experiência, talvez eu possa ajudar o Thales de alguma maneira, né? Um garoto que tem potencial, mas eu não desaprendi a fazer gol, não. Só entrar em forma que a gente vai ver o que vai acontecer. Bem-vindo aqui ao Vasco. A gente olha os seus números e vê que você fez muitos gols contra o Vasco na carreira. Então, queria saber agora a tua expectativa, a tua ansiedade de fazer esses mesmos ou mais gols pelo Vasco, com a camisa do Vasco. E você usou a palavra aceitação e o Romário como ídolo. Se você também sonha com esses gols de, talvez em pouco tempo ou muito tempo, não sei quanto que você vai jogar aqui, de se transformar também em um ídolo da torcida do Vasco pela recepção que você teve hoje no aeroporto. Bom, ser ídolo igual o Romário, eu acredito que é difícil, né? Mas pretendo dar o máximo possível, pretendo trazer alegria ao torcedor. Eu tenho muita sorte contra o time carioca, né? Eu fiz gol contra o Vasco, mas fiz 8 contra o Flamengo, 8 contra o Fluminense, 7 contra o Botafogo. Então eu tenho sorte contra o time carioca. Espero que agora essa sorte venha com a camisa do Vasco também, né? E eu possa fazer gols e retribuir tudo que eu fiz contra a torcida a favor agora, né? Espero que dê certo e eu consiga fazer gols a favor. Chega de sofrer, agora é só alegria. Sobre esse clássico, e eu te pergunto, mesmo não estando 100%, você vai levantar o dedo, vai pedir para jogar, porque se o ídolo fizer um gol contra o Flamengo, ele vira mais ídolo ainda. Você levanta o dedo ou deixa o técnico definir? Bom, as coisas elas têm que acontecer em conjunto, né? Eu tenho que primeiro começar a treinar, né? A gente não pode correr um risco por causa de um jogo e perder mais tempo ainda em termos de preparação, né? Agora, vontade de jogar jogo assim não falta, mas a gente tem que agir com a razão. Tem que ver se vai valer a pena, se não vai ter risco, né? Eu vou treinar hoje, vou treinar amanhã. Ainda é cedo, porque eu venho de alguns meses sem jogar, né? Tem essa possibilidade, né? Aí ganharia tempo e lá na frente, perto do jogo, a gente iria decidir o que fazer, né? Mas eu acabei de chegar, né? Eu vou conversar com todo mundo, com o treinador, com o fisiologista, é importante para mim, ver qual é o nível
da força muscular, né? E depois a gente vai decidir com calma. Luiz, aqui. Você chegou, você já tem música. Desculpa, presidente. Vocês estão perguntando uma opção de coisas. Estão querendo que eu diga? Ele vai ser o carrasco do Flamengo. Ponto. Acabou. 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 Pergunta o que quiser depois. Luiz, boa tarde mais uma vez. Você chegou com música, a torcida já criou música para você. Você já sabe a letra dessa música, você já veio cantando junto com a torcida. Enfim, é um algo a mais também, toda essa recepção calorosa. Eu queria que você falasse isso também. De certa forma, até uma provocação ao Flamengo, ao Guerreiro. É o folclore carioca da torcida, fazer música, né? É lógico que eu aprovei a música é muito legal. Eu nem sabia de onde via a música, né? Eu não sabia que era... o rival usava esse tipo de música. Mas com certeza a música é ótima, muito legal, gostei muito. São coisas que motivam, né? São coisas que acrescentam muito. Não adianta falar que o caô acabou, o caô só começou. Luiz, boa tarde. O Vasco é um clube que, ao longo dos anos, teve muitos atacantes que fizeram história fazendo muitos gols, né? Queria saber de você, assim, você tem uma meta esse ano aí de quantos gols você pretende fazer na temporada? Você gostaria de fazer na temporada? A gente não pode trabalhar com meta, né? A gente pensa que em fazer o máximo possível de gols e jogar o máximo possível. Eu sei que o futebol brasileiro, ele tem muitos jogos, né? São jogos atrás de jogos. E na minha carreira, eu sempre procurei fazer 50%, né? Eu sempre trabalhei com isso na minha cabeça. Se fizer 30 jogos, uma média legal de gols é sempre 50%. Eu sempre procurei fazer isso na carreira, mas é lógico que quanto mais, melhor. Mas eu não trabalho com meta, né? A meta é que o Vasco faça um bom ano. Isso aí a gente não tem que abrir mão. Boa tarde, Luiz. Bem-vindo ao Vasco. Minha pergunta é sobre o Nenê. Você vai ter a oportunidade de jogar com o Nenê, vai dividir a atenção agora do Vasco com outro grande jogador que também tem passagem para clubes da Europa. Queria que você comentasse agora essa parceria com o Nenê, que é da criação, que vai fazer a bola chegar em você. Eu já joguei contra o Nenê, inclusive na Espanha, né? Ele jogou no Espanhol de Barcelona. É um jogador que hoje é um grande ídolo da torcida do Vasco, né? Participou do acesso ano passado, veio muito bem, é o cobrador de pênalti, é o cara que articula as jogadas. Eu espero que eu entrose bem com ele, que ele entenda a minha maneira de jogar, porque isso é importante para os meias, né? Entender a maneira do atacante jogar, né? Mas não só com o Nenê, eu espero entrosar com todos que jogam, o próprio Wagner também, que é meia, o Lodeiro. Enfim, espero poder vir acrescentar algo mais ao time, né? Luiz, boa tarde, boa sorte para você. Você estava falando numa resposta aí do folclore do futebol, né? Das músicas, e tem sempre aquela coisa dos duelos, né? Esse atacante contra aquele atacante. E já puxando o gancho da música que cita o Guerreiro, eu queria saber o que você espera desse duelo. Se vocês se enfrentaram lá por São Paulo e Corinthians, não estou lembrado agora realmente. E o que você está esperando desse duelo aí? Aqui no Rio a gente tem um folclore sempre do Rei do Rio, né? Será que sai daí um duelo também? O que eu espero do duelo é que o Vasco vença. Simples e grosso. Não tenho nenhuma rivalidade com o Guerreiro, já joguei contra algumas vezes, né? São Paulo e Corinthians. E ele defende o lado dele, eu defendo o meu agora. Enfim, é Vasco contra Flamengo, não é Luiz Fabiano contra Guerreiro, vamos deixar bem claro, né?
Até porque não tem o porquê eu ter rivalidade com ele, né? São idades diferentes, números de gols diferentes, né? Que eu tenho muito mais que ele, por sinal. Mas não tem qualquer tipo de rivalidade, né? É bom, até é bom pro futebol fazer esse tipo de coisa, mas sem violência, né? O futebol hoje perdeu muita graça. Qualquer frase que você coloca já leva para o lado da violência, né? E a gente precisa voltar a ter essa rivalidade mais tranquila, né? Para promover o espetáculo, não para criar violência. Luiz, você sempre foi um cara que nunca fugiu de bola dividida, em duplo sentido até. Não sei se você está acompanhando a situação do Carioca. Fecharam o para Juiz de Fora sem avisar a prefeitura. Aí a prefeitura vem e diz que não tem condição de jogo. Você falou que na China tinha muita desorganização. Dá para comparar um pouco essa desorganização de lá com a de cá? Não. Na China, o campeonato é organizado. O que é desorganizado é o próprio clube, né? Que falta organização. Mas o campeonato em si, ele é organizado. As datas, elas são cumpridas, os horários são cumpridos, tudo certinho, né? E aqui a gente precisa ver o bem-estar do torcedor, né? Eu acho que é uma coisa que eu não vou entrar no mérito, porque não cabe a mim entrar nesse mérito, se é torcida única ou não. Mas o que tem que priorizar é o bem-estar do torcedor, né? Afinal, o espetáculo é para o torcedor, né? Bom, eu queria fazer a pergunta para o presidente. Presidente, até ontem a semifinal ia ser disputada em Juiz de Fora e agora à tarde o senhor sai daqui e o senhor vai direto para uma reunião na federação. A Prefeitura de Juiz de Fora, como o senhor bem sabe, vetou a realização da partida. Qual é a ideia, qual é a sugestão, qual é a proposta a partir de agora, presidente? O Engenhão volta a ser uma possibilidade de ser discutido junto com a diretoria do Botafogo para a realização desse jogo? Eu acho que a gente não tem que voltar muito a falar sobre esse assunto, não. Esse assunto é um assunto definido. Definido. Há uma liminar da Justiça e o Vasco, aliás, eu acho que é uma posição comum. Com torcida única, não há hipótese. Não há hipótese. O Vasco, e mais, se decidirem, por exemplo, que a torcida única é do Vasco, o Vasco também não joga. É questão de conceito, é não jogar com torcida única. Agora, o que se procura é reverter essa decisão, a decisão da Justiça, de mudar essa decisão, que permita o jogo, e o jogo, para ser realizado, tem que ser realizado no Engenhão. Eu acho que não está tendo mais tempo hábil para isso. Se hoje se conseguir resolver o problema, vai ter jogo no Engenhão. Se não, eu não vejo outra alternativa senão adiar. Adiar para uma outra data. Hein? Não, fora do Rio não é. Também tentaram fora do Rio, não tem fora do Rio. Tem problema do carnaval, tem problema de permitir, tem problema. Tinha uma praça que podia ser realizado o jogo, que era Manaus, mas acho que a comissão técnica do Flamengo não achou interessante. E não tem outra praça para jogar fora do Rio. Então, no momento, eu acho que a decisão correta a ser tomada é adiar o jogo. Quer dizer, adiar o jogo para uma outra data, ou empurrando as datas e fica para outra semana. Mas, no basquete o quê? Aceitou torcida única. Quando é que eu aceitei torcida única? No Carioca. Hein? No Carioca. Claro que não. Claro que não. Claro que não. Eu nunca aceitei torcida única. Eu não aceito torcida única. Eu deixei de jogar uma final porque era torcida única no basquete.
vocês têm um problema da má informação. Eu não joguei quando tinha problema de torcida única porque não aceito torcida única. Então, é no basquete, é no ping-pong, é onde for. Isso não é questão de torcida única. Mas como foi a última pergunta, eu vi como conduziram isso aqui, eu acho que ele respondeu muito bem. Vocês querem, se quer promover do outro lado, é outro problema. A propósito, que eu não entro nisso. Eu já disse que o nosso problema aqui, e ele vai ser e será o carrasco do Flamengo. Quer dizer, o problema é contra o Flamengo. Agora, querer comparar Guerreiro com Luiz Fabiano, vocês estão de sacanagem, porra. Então não fiquem colocando esse tipo de pergunta. Ele não tem que ter rivalidade com Guerreiro. Ele está anos-luz na frente do Guerreiro. Ponto. E obrigado a todos. Obrigado a todos.